Continuando então, o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 15. João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 15. Amém? Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, obrigado por tua palavra nesta manhã. Usa-me, ó Deus, para benefício da tua igreja, para edificação do teu corpo, para ensino da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e assim oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, esse é um dos diálogos mais esquisitos e estranhos que o Senhor Jesus teve com uma pessoa em toda a Escritura. Se você olhar, e daqui a pouco nós chegaremos lá, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele é um pouco esquisito sim, mas não tão esquisito quanto esse aqui. Porque lá com a mulher samaritana, Jesus vai revelar algumas coisas que já aconteceram na vida dela e vai se auto-revelar a ela. Mas aqui, meus irmãos, Jesus, ele parte do princípio de que ele, em que pese está diante de um homem letrado, de um homem importante na sociedade e na religiosidade de Israel, Jesus sabe que aquele homem não entende absolutamente nada a respeito de salvação e justificação. Ali então, dentro desse texto, nos é apresentado por João um diálogo que, certamente, meus irmãos, alguém que não conhece as Escrituras vai dizer que é um papo assim meio de doido, né? E por quê? Porque Jesus ele vai se utilizar de algumas expressões que nem mesmo Nicodemos conseguiu entender. Olha as expressões que Jesus vai se utilizar. Primeiro, esse homem chega ali e diz para Jesus o que? Olha, tu és um mestre, tu és um homem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes. E aí Jesus, podia naquele momento estufar o peito e dizer assim: muito obrigado, Nicodemos. De fato, eu sou enviado do Pai mesmo e faço todas essas coisas porque o Pai me enviou para fazê-las. Mas não, Jesus ele muda o rumo da história e ele, imediatamente após o elogio de Nicodemos, Jesus vai falar assim:
Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que conversa esquisita. Ele muda de um contexto para o outro em segundos. Jesus já começa a pregar para aquele homem um novo nascimento, uma nova vida. E não só isso. Jesus vai completar, logo depois da pergunta de Nicodemos, se alguém sendo velho pode voltar ao ventre materno e nascer de novo, porque ele não entendeu nada que Jesus falou, e Jesus vai dizer o que para ele? Em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, piorou a coisa. Agora que Nicodemos não entendeu absolutamente nada. E ele vai completar: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. E ele diz: você se admira de eu dizer que importa nascer de novo? Como se Nicodemos soubesse do que Jesus estava dizendo. E Jesus vai piorar a situação. Porque Jesus agora vai inserir vento na história. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Imagina, meus irmãos, a mente de Nicodemos nesse momento. O que esse cara está falando? Eu vim aqui, sou um dos maiorais da sociedade judaica, sou um dos maiorais da religião do judaísmo aqui em Israel, vim de noite para que ninguém me visse vindo até Jesus, para que eu não fosse chamado a atenção. Por que você procurou esse tal de Jesus? Vim à noite escondido, entro aqui onde ele está e faço um elogio a ele, e ele começa a falar de várias coisas que eu não tenho absolutamente nenhum entendimento. Nascer de novo, já sendo velho. Quem é da carne do Espírito do Espírito. O vento sopra onde? O que o vento tem a ver com a minha vinda aqui? O que o vento tem a ver com o que eu vim fazer aqui? Do que Jesus está efetivamente falando para mim? Jesus, meus irmãos, ensinou a Nicodemos a existência de uma vida no Espírito, usando os símbolos do Espírito Santo, água e vento, para que ele viesse a ter um entendimento. E ele vai terminar exortando esse mestre judeu a compreender as coisas que ele falara, pois tudo que Jesus falou para Nicodemos até aquele momento eram coisas terrenas: batismo, a morte simbolizada, representada no batismo nas águas, a novidade de vida representada pela habitação do Espírito Santo, a questão da salvação, o vento, o Espírito, ele sopra onde ele quer. O Espírito mudando o coração de uma pessoa. Tudo isso Jesus estava ali transmitindo àquele homem para que ele tivesse uma compreensão de uma vida terrena com Deus, para que depois Jesus então entrasse em coisas mais profundas, que ele vai começar a dizer a partir do versículo 12. Jesus então vai começar a falar das coisas celestiais, vai usar o exemplo da serpente que Moisés levantou no deserto para curar todo o povo da picada das serpentes no deserto, vai se comparar a essa serpente no deserto, dizendo que o Filho do homem, o Filho de Deus, também deveria ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, venha a ser curado e perdoado dos seus pecados. Repetindo, meus irmãos, quem não conhece as Escrituras, quem não entende o contexto, quem não entende as palavras de Cristo, vai ler esse texto e vai tentar interpretar da sua forma, sem conseguir uma interpretação correta, porque, de fato, é um texto, aos olhos, aos simples olhos de um professor de português, por exemplo, é disfuncional, né? São coisas que não tem nada a ver o que Jesus fala com Nicodemos, embora para nós tenha várias ligações entre um versículo e outro, e que nós entendemos. Eu quero aqui, meus irmãos, me aproveitar deste diálogo, meio disfuncional, meio alienado para aquele que não conhece as Escrituras, e eu quero aqui, meus irmãos, falar de algumas coisas que também nos instruem na nossa carreira de fé, porque graças a Deus nós lemos hoje João capítulo 3, e entendemos exatamente tudo o que Jesus falou com Nicodemos. Mas imagina você, primeiro século da era cristã, um homem letrado nas Escrituras, um homem com uma posição social alta
em Israel, procura o Senhor Jesus, achando que ali receberia uma oração de poder, achando que ali o Senhor Jesus falaria da sua posição no alto escalão de Israel, e o que esse homem recebe é o puro evangelho no seu coração. O que esse homem recebe, meus irmãos, isso aqui, capítulo 3 de João, é o puro evangelho sendo pregado por aquele que é o símbolo maior do evangelho. É o puro evangelho pregado, salvação, justificação, novidade de vida, e nós vamos ver alguns outros. Em primeiro lugar, meus irmãos, a posição religiosa privilegiada não garante um lugar no reino. Jesus sabia quem era Nicodemos, mas Jesus em nenhum momento ele se surpreende com quem é Nicodemos. Em nenhum momento Jesus fica maravilhado com a posição de Nicodemos. Em nenhum momento Jesus ali diz para Nicodemos: olha, tu és um alto homem do alto escalão de Israel, Deus te colocou numa posição grande entre todos os homens. Não, Jesus não se importa nem um pouco com quem é Nicodemos, posição em que o colocava no patamar dos grandes homens de Israel. E isso era tão importante, meus irmãos, para Nicodemos, que ele não buscou conhecer Jesus pessoalmente durante o dia, porque todos os outros viriam que Nicodemos havia procurado Jesus, mas ele foi durante a noite. Imagina Nicodemos andando pelas ruas de Jerusalém, com a sua capa, tampando a sua cabeça, indo de um lado para o outro, já sabendo ali no seu GPS do coração onde Jesus se encontrava, indo atrás de Cristo, mas escondido, para que ninguém viesse a vê-lo, procurando aquele homem que estava ali perturbando, entre aspas, a paz dos fariseus, saduceus e escribas de Israel. Sua posição social e religiosa, meus irmãos, não foi o bastante para surpreender e impressionar Jesus. Que Jesus disse para ele: Nicodemos, tu quer fazer parte do reino? Então tu tem que nascer de novo. Como assim? Sim, não importa a posição que você ocupe em Israel, o que importa é necessário que você mergulhe nas águas do batismo e venha a nascer de novo. Não esse nascimento comum do judaísmo, mas um nascimento oriundo agora de uma presença do Espírito Santo que vai mudar todo o seu coração, vai mudar toda a sua vida, vai mudar todo o seu entendimento. É como se Jesus, meus irmãos, tivesse dito assim para Nicodemos: Nicodemos, toda a sua religiosidade e posição social não lhe garantirão ter parte no reino. Só uma vida no Espírito, através das águas do nascer de novo, é que garantem este lugar. Que coisa linda, né? Nicodemos, sua conta bancária, a mansão em que você mora, você pode morar na melhor rua de Jerusalém, você pode ser um homem que frequenta o palácio ali do governador romano ali em Jerusalém. Você pode ser um homem que quando você chega numa sinagoga todos levantam em respeito à sua autoridade, em respeito à sua posição social e religiosa. Mas Nicodemos, no reino de Deus você não é ninguém. Ninguém. Para que você ocupe um lugar no reino de Deus, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo, mas não é só um nascimento de água, mas é um nascimento do Espírito. O coração muda, a cosmovisão muda, tudo muda. Não é como vocês estão no judaísmo, porque agora não será mais o judaísmo, agora será o cristianismo. O trabalho, meus irmãos, das nossas vidas é viver no Espírito. Não são diplomas, posição social, ou mesmo uma posição na igreja, mas é viver no Espírito. Porque quem só passou pelas águas, mas não vive no Espírito, não tem parte do reino de Deus. É nascer de novo e viver no Espírito. É nascer de novo e ser habitado no Espírito. Por maior que seja a sua posição em toda a terra, por maiores que sejam os seus feitos aqui neste planeta, por melhor que você possa achar que você é aqui neste lugar, se você não nascer da água e do Espírito, não ocupará um lugar no reino de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, necessidade não só de um novo nascimento, e continuo, mas também de um andar no Espírito. Jesus diz a ele aqui no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém pode ser servo de Jesus sem que haja uma transformação radical no seu coração. E a palavra é essa, transformação radical no coração. Assim como o homem é lavado exteriormente pelas águas do batismo, ele também deve ser lavado interiormente pelas águas do Espírito. Se ele for lavado somente pelas águas do batismo, em vão é o seu batismo. Ele precisa ser lavado no seu exterior pelas águas do batismo e no seu interior pelas águas do Espírito Santo. O famoso batismo do Espírito Santo, que é a habitação do Espírito na vida do crente, mudando toda a sua vida. No judaísmo de Nicodemos, era necessário apenas nascer da semente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Abraão é meu pai, eu não preciso de mais nada para fazer parte do reino de Deus. Ou seja, um nascimento, um novo nascimento, meus irmãos, segundo a carne. Mas no reino de Cristo, o homem precisa nascer de novo pelo Espírito. E só pelo Espírito. E essa mudança não é uma mudança apenas estrutural. Não é apenas uma breve reforma, ou uma melhoria, ou um novo senso moral, ou mudanças de comportamento. Meu irmão e minha irmã, é sim uma mudança profunda no coração, na vontade e no caráter. Não é qualquer transformação. Essa transformação operada pelo Espírito, esse batismo operado pelo Espírito no coração do crente, meu irmão, é uma ressurreição espiritual, é uma nova criação, é uma passagem da morte para a vida, é a instauração de uma nova vida celestial em nossos corações. Não é qualquer transformação, é o nascimento de uma nova criatura, com uma nova natureza, que possui novos hábitos, novos interesses, novos desejos, novos apetites, novos discernimentos, novos pensamentos, novas esperanças, novos temores. Tudo isso, meus irmãos, se resume naquilo que Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Jesus não está falando para Nicodemos, passe somente pelas águas, não. Ele está dizendo, nasça de novo pelas águas, mas também nasça de novo pelo poder do Espírito. Porque se não for pelo Espírito, você só tomou um banho. Como era o batismo judaico, como era o batismo do judaísmo. Só um banho, só uma lavagem de corpo, mas o interior, que precisa ser também batizado pelo Espírito, não era. Tudo isso, meus irmãos, é necessário, pois somos oriundos de uma natureza caída. E essa transformação, portanto, precisa ser radical. Assim como o pecado entrou e mudou a vida do homem radicalmente, o Espírito, quando habita na vida do homem, o lava e o regenera de forma radical. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus explica o novo nascimento com comparações. Olha o que ele fala no verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus viu o quanto Nicodemos ficou confuso com toda aquela conversa de novo nascimento e de receber o batismo da água e do Espírito. Então o que Jesus faz? Ele ilustra. Os maiores ilustradores das Escrituras é o Senhor Jesus. Ele então se utiliza das características do vento para explicar que o vento, da mesma forma que o vento, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, nós não podemos segurar o vento, nós não podemos ver o vento, não podemos apontar a direção do vento, nós não sabemos para onde ele vai, a sua direção, o seu destino. Assim também, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Ele soprou na vida de alguém, porque nós vemos uma vida transformada, e a gente diz, o vento soprou aqui, o Espírito soprou aqui.
Eu não sei de onde ele veio, não sei quando ele veio, não sei onde ele vai te levar, mas a sua vida foi transformada, foi regenerada. É o mesmo que acontece na obra do Espírito na vida do homem. É uma operação misteriosa, soberana e incompreensível. Ou você consegue compreender o que o Espírito fez no teu coração? Incompreensível. Assim como a força do vento na natureza opera diversos desastres e catástrofes, da mesma forma, meus irmãos, ao contrário, o Espírito Santo opera na vida do crente o quê? Uma transformação completa. Tudo que ele cria, ele não crê mais. Tudo que ele fazia, ele não faz mais. Tudo que ele pensava, ele não pensa mais. É como se um vento tivesse passado ali e tivesse derrubado toda a casinha da sua antiga vida, e agora estivesse o mesmo Espírito reconstruindo uma nova casa, uma nova identidade, com novos alicerces, e alicerces esses que não ruirão, que não cairão. Em que pese, meus irmãos, os mistérios em relação ao vento, nós notamos a sua presença, sentimos a sua força. Jesus disse que ouvimos até a sua voz, assim como é a operação do Espírito Santo no homem. Notamos a sua presença, a sua força, e a sua voz é ouvida através dessa nova vida. O Espírito é notado, é nítido que aquela pessoa foi transformada, porque os frutos são gerados, e a gente se alimenta dos frutos gerados na vida daquela pessoa, porque, meus irmãos, a atuação do Espírito, assim como a atuação do vento, ela não pode ser ocultada, ela é visível. Em quarto lugar, Nicodemos, meus irmãos, é um símbolo da ignorância bíblica e espiritual da igreja. Versículos 9 e 10. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu, o ajudou, Jesus o ajudou, perguntando a ele. Então lhe perguntou: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ô Nicodemos, o que tu está ensinando nas sinagogas? O que tu está ensinando à tua família? Você não consegue entender a doutrina do nascer de novo? Você não consegue entender a doutrina da atuação do Espírito no coração do homem? O que você está ensinando a outros? É um cego guiando cegos. Nicodemos, meus irmãos, é o retrato, é o exemplo, é o tipo de igreja que não compreende as Escrituras, que é ignorante quanto à salvação, quanto ao nascer de novo, quanto à operação do Espírito no coração. Nicodemos desconhecia, meus irmãos, os elementos básicos da fé salvadora, desconhecia todo o processo que é operado no coração do homem e leva o homem a uma transformação radical. A sua erudição, a sua posição eclesiástica não provou, meus irmãos, que ele era um bom ministro da casa de Deus. O seu desconhecimento diante da pregação de Cristo foi notória. E ao longo da história da igreja, muitos foram os sucessores de Nicodemos. Sabe por que, meus irmãos, muitos pastores não pregam sobre salvação? Porque não sabem. Sabe por que muitos não pregam sobre arrependimento, justificação, novidade de vida? Porque não sabem, não conhecem as Escrituras, não sabem que isso aí são os alicerces do Evangelho. E aí prega aquilo que é mais fácil. Se você crer, você vai ficar rico. Pregar prosperidade é muito fácil. Pregar pare de sofrer é fácil. Pregar que você é a florzinha de Jesus é fácil. Que você é o príncipe de Jesus é fácil. Agora pregar salvação, nascer de novo, arrependimento, justificação, redenção, remissão de pecados. Pregar sobre o pecado precisa estudar.
precisa mergulhar fundo, precisa conhecer, se dedicar. E muitos, meus irmãos, estão na mesma posição de Nicodemos. Não conhece esse processo da salvação que é operado no coração do homem, e por isso vemos cada dia que passa uma igreja contextualizando, uma igreja mais e mais doente, mais e mais doente, mais e mais doente, porque pensam que o só se lavar numas águas de um batistério é suficiente para ser membro do corpo de Cristo e ter um lugar no reino de Deus. Não é. Se não houver a operação do Espírito, batizando aquele coração, transformando radicalmente aquela vida, não habitará no reino de Deus. Jesus diz, deixa isso bem claro para Nicodemos. Quinto lugar, não somos só terrenos, meus irmãos, mas somos celestiais também. A nossa vida não se resume só na terra. Muito pelo contrário, mais importante é o que virá no futuro do que nós estamos vivendo no presente. Olha o que Jesus diz no versículo 12: se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ô Nicodemos, você não está entendendo o que eu estou falando com você a respeito de batismo e nova vida com Deus? Como é que você vai entender se eu começar a avançar no assunto e falar de coisas espirituais? Você não entende as terrenas, você não vai entender as espirituais. A igreja, meus irmãos, não entende as coisas terrenas, não consegue compreender as coisas terrenas, não consegue se inserir dentro de um contexto do que está acontecendo no mundo para saber qual a sua posição, para saber o que tem que fazer, por quem orar, por onde orar, como começar. A igreja não sabe essas coisas. Como mergulhar, meus irmãos, em águas mais profundas? A igreja está como patos. Já viu o pato mergulhar fundo? Se mergulhar, vai se afogar. Nicodemos, meus irmãos, não conhecia a doutrina da salvação com profundidade espiritual, mas também não a compreendia sob o ponto de vista terreno, que havia necessidade de nascer de novo. Ele pergunta a Jesus, como assim? Pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Como ele pode ter pensado algo tão sem o mínimo de razoabilidade? Um homem que era mestre em Israel. Como, meus irmãos, sem compreender os pressupostos de uma vida terrena em Deus, ele iria compreender a vida no reino de Deus. Sexto e último lugar, Jesus então vai revelar a ele que, passadas as fases do lavar regenerador do batismo, com o lavar regenerador do Espírito, só a morte do Salvador no madeiro erguido salva o homem eternamente. Versículos 13 e 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus vai se utilizar de um texto que certamente Nicodemos conhecia. Quando todo o povo em Israel foi picado por serpentes e precisava agora serem curados, Deus então ordena que Moisés levante a serpente, que era o seu próprio cajado, que era transformado em serpente uma hora ou outra. E ao levantar aquela serpente com o seu cajado, todo o povo passou a ser curado das picadas das víboras ou das serpentes em alguns textos bíblicos. A serpente de bronze levantada então no acampamento de Israel trouxe o que para Israel? Cura daquela enfermidade, cura daquelas picadas mortíferas. Ou seja, estava ao alcance de todos o ser curado naquele momento que Moisés levanta. Da mesma maneira, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é:
Eu, Nicodemos, o Cristo, o Jesus, o Filho do Homem, ele trouxe vida eterna. E esta vida eterna está ao alcance da humanidade perdida, da humanidade pecada pela serpente do pecado. Ele foi levantado e o homem é salvo quando contempla esse Cristo erguido naquele madeiro pela fé. O que Jesus está dizendo ao pobre Nicodemos. Essa, meus irmãos, é a pedra fundamental do cristianismo. O Cristo levantado e submetido à vergonha no Calvário é o acesso pelo qual os crentes adentram no Santo dos Santos e chegam finalmente à glória da vida eterna e do reino de Deus. É verdade que somos pecadores, mas Cristo sofreu por nós. É verdade que merecemos a morte, mas Cristo morreu por nós. É verdade que somos devedores e culpados, mas Cristo pagou nossos débitos com seu próprio sangue. Isso, meus irmãos, isso é o Evangelho. Foi o que Jesus pregou a este homem. Concluindo com os irmãos, que aula, né? Quer dar uma aula sobre salvação, sobre regeneração, sobre santificação? João 3. Pega João 3, prega para alguém, explica, evidentemente, né? Senão vai estar igual eu nuco lá com o Felipe, né? Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Então o Felipe foi lá e explicou. Então seja você um Felipe também. Explique o texto. Porque é uma baita aula, meus irmãos, que Jesus deu a Nicodemos sobre salvação, sobre novidade de vida, sobre vida eterna com Deus. Jesus pregou todo o Evangelho a Nicodemos. Em poucos versículos sintetizados, resumidos, Jesus pregou toda a Escritura a Nicodemos. Até no Antigo Testamento Jesus foi para retratar o que o Salvador faria. Seria a mesma coisa que Moisés fez em relação à serpente no deserto. Jesus falou, meus irmãos, sobre salvação, nova vida, justificação, redenção e vida eterna. Esses foram os temas de Jesus com Nicodemos. E o que podemos extrair daqui para as nossas vidas? Muita coisa, né? Muita coisa. Primeiro, passar pelas águas do batismo não é garantia de absolutamente nada. Mas passar pelas águas do batismo e passar pelo batismo do Espírito, com frutos, com o coração sendo transformado, isso sim, nos garante um lugar no reino de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos conhecer as doutrinas básicas da fé. Se nós não conhecermos as doutrinas básicas da fé, como que nós, meus irmãos, falaremos do Evangelho? Sem conhecer a salvação, sem conhecer o que é andar em novidade de vida, sem saber que é necessário uma operação, um batismo do Espírito no coração do homem, para que toda a sua vida seja transformada, para poder dizer quem habitará no reino de Deus, quais são as pessoas que habitarão no reino de Deus, quem será salvo, justificação, porque Jesus foi erguido no madeiro, e ali erguido no madeiro nos curou das nossas enfermidades, nos curou dos nossos pecados, perdoou cada uma das nossas iniquidades. Já tivemos no Antigo Testamento um tipo de cura, um tipo de libertação implementada por Moisés ao levantar o seu cajado ou a serpente e curar todo aquele povo das picadas, das víboras. A igreja, meus irmãos, a igreja não pode ocupar a posição de igreja como Nicodemos ocupava a posição no alto escalão de Israel, sem conhecer o seu Senhor, sem conhecer as doutrinas que cercam a nossa vida, as doutrinas que operaram maravilhosamente nas nossas vidas. Por isso precisamos ler as Escrituras, estudar as Escrituras, reconhecer todos os dias que sabemos pouco ainda a respeito das Escrituras. Jesus, meus irmãos, ele apresenta a Nicodemos um
um quadro de uma vida que precisa ser transformada, não só pelo sacramento do passar pelas águas, mas pelo sacramento celestial de passar pelo batismo do Espírito, uma novidade de vida que nos vai levar a crer perfeitamente de que o nosso Cristo foi levantado no madeiro para nos curar das nossas enfermidades e para nos salvar das nossas malignidades. Por último, meus irmãos, nós não podemos de forma alguma, desprezar o poder que o Evangelho possui. Não podemos desprezar o poder da palavra de Deus. Vamos reencontrar a figura de Nicodemos ajudando no sepultamento de Jesus lá com José de Arimateia, ajudando a formalizar e formatar ali todo o procedimento, e não mais na noite, mas agora Nicodemos durante o dia, agindo em prol do Senhor Jesus. Meus irmãos, Nicodemos fala muito de cada um de nós, e Jesus pregou a Nicodemos e pregou também a nós com a sua palavra. Nós possamos olhar para Nicodemos como se fosse um espelho, como se estivéssemos olhando para nós mesmos, cheios de dúvidas, cheias de coisas nos nossos corações que ainda não estão muito claras para nós, ainda estão nebulosas, mas olhe para as Escrituras, olhe para o Evangelho, que Jesus vai falar ao teu coração, que Jesus vai falar à tua mente, que Jesus vai mudar pensamento, que Jesus vai transformar aquilo que ainda precisa ser transformado no seu coração. Nos ajude, Jesus, assim como foi o teu auxílio a Nicodemos, o teu socorro a Nicodemos, que talvez achasse e pensasse saber muito a respeito da tua palavra, mas que aqui foi confrontado com um desconhecimento sem igual. Na verdade, ele não entendeu, não sabia absolutamente nada sobre aquilo que Jesus veio realizar, veio fazer na vida da sua igreja. Estejamos ligados, Senhor, atentos à tua voz e à tua palavra, que possamos dar razão da nossa fé, que possamos pregar o Evangelho com desenvoltura, coragem, sabedoria, capacidade vinda do teu Espírito. É o que nós te pedimos, Senhor. Não nos permita ser como Nicodemos. Nos ajude na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.